Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos, com a permissão de Jesus, para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então vamos começar o nosso estudo de hoje. Nós vamos começar o capítulo 14, preparativos. Mas antes disso, antes de começar a leitura e o estudo, vamos só relembrar, que o livro Os Mensageiros, ele tem esse título porque o André Luiz, nesse livro, ele vai começar os seus estudos no Centro de Mensageiros, que é como se fosse uma universidade dentro do Ministério da Comunicação. E o Centro de Mensageiros, ele forma espíritos para reencarnarem como médiuns e alguns espíritos que vão trabalhar, mesmo sem estarem reencarnados, vão trabalhar na crosta, ajudando os encarnados, e no umbral, ajudando os desencarnados. A gente lembra que, na realidade, isso aqui, praticamente, o que a gente estudou até aqui foi um dia, 2, porque um dia o André Luiz conheceu o Aniceto, que seria o seu instrutor, e conheceu o Vicente, que é um médico, que é aluno, e eles escutaram a palestra de um dos ministros, o Telésforo, que veio conversar num salão, veio dar uma orientação a todos aqueles que estão se candidatando a esse mistério, a esse trabalho. Foi praticamente se eu não me engano, um dia ou 2, porque logo depois é um dia, porque agora é que é o segundo dia. Imagine, praticamente 13 capítulos de um livro que retrata um dia de tarefa no mundo espiritual. E agora vai iniciar uma semana de trabalho, imagina. Agora é uma semana, aí vai, acho que praticamente final do livro. Aí nós vimos até o capítulo 14 que o relato de várias quedas, de vários espíritos que fracassaram nas suas tarefas. Alguns até desertaram. E eles chegam, ao mundo espiritual como verdadeiros fracassados, porque não cumpriram aquilo que prometeram. Então nós vimos praticamente foram 7 capítulos de relatos de pessoas fracassadas, de espíritos fracassados, A gente teve o Joel, o Otávio, o Acelino, o próprio Vicente, um médico amigo de Vicente também, que a gente não teve o nome no último capítulo, mas era um amigo médico que acabou não exercendo a medicina. Então foi isso que a gente viu até aqui. Agora vamos começar uma nova etapa. Vai ser a semana de trabalho que como o Marco colocou, que o André Luiz vai experienciar. Ele e o Vicente junto com o Aniceto, porque engraçado que parece até um hospital, No hospital, os médicos, os estudantes de medicina, quando eles vão fazer residência, eles ficam ligados a um mentor, E aqui é parecido, o mentor aqui é o Aniceto, e o André Luiz e o Vicente são os alunos residentes, lá de nosso lar, que se candidataram a essa tarefa. Então, nós vamos mudar um pouco a tônica agora das experiências do André Luiz. Então, vamos começar. Preparativos. À noite, Aniceto veio ver-nos,
começando por dizer, então, Aniceto é o instrutor, é o mentor, né, do André Luiz e do Vicente agora, né, durante todo o livro, de agora em diante. Amanhã deveremos partir os 3 a serviço nas esferas da crosta. Telésforo recomendou-me certas atividades de importância, mas posso atendê-las em particular, proporcionando a ambos uma estação semanal de experiência e serviço. Então agora nós vamos estudar essa uma semana de estudo e prática, né, do André Luiz e do Vicente. A gente vê aqui também um detalhe do aproveitamento das horas, né, que a gente sempre vê. Ele está dizendo que alguém mais superior a ele recomendou a ele atividade de importância, né? Mas ele pode fazer em particular, ele pode resolver isso. E aproveitando isso, ele leva o André Luiz e o Vicente, o Vicente, ele leva o André Luiz e o Vicente para poder experiência, ver as tarefas e aprender com o trabalho. Então é o aproveitamento do tempo, né? Que a gente sempre vê. Fiquei radiante, né? Muita vez regressar ao ninho doméstico, tornar a cidade em que desenvolver a tarefa última, e, todavia, não me detivera no exame das possibilidades extensas do concurso fraternal. Ele voltou à cidade, né, como a gente lembra, a cidade natal de André Luiz, no livro Nosso Lar, a última cidade em que ele trabalhou como médico é o Rio de Janeiro. A gente lembra quando ele volta, ele vem descrevendo, né, a paisagem do mar, é o Rio de Janeiro. E ele, mas por que ele não prestou atenção no trabalho que existia, né? E existia o trabalho de ajuda a outras pessoas. Por quê? Como nós também, quando estamos muito preocupados com os nossos problemas, a gente só consegue olhar para o próprio umbigo. A gente não consegue perceber que ao nosso lado existem dores muito maiores do que as nossas. E ele só estava preocupado em ajudar lá. Primeiro, né, queria matar, mas depois só quis ajudar a esposa, o segundo companheiro da esposa, né, a Zélia, e o senhor, que eu esqueci o nome dele, o esposo, os filhos. Então ele não percebeu, porque depois que ele tomou a decisão de ajudar o segundo marido da Zélia, da esposa, ele passou a colaborar na casa, mas ele ainda estava muito focado no problema particular dele. E ele não conseguia, como ele está dizendo aqui para a gente, ver que existiam dores, né? Pessoas precisando de ajuda. Eu lembro que um dos biógrafos de Chico Xavier dizia isso, que quando o Chico estava preocupado com alguma coisa, o Emmanuel aparecia para ele e falava assim: meu filho, vamos agora então, para te aliviar, vamos lá na Vila dos Pássaros Pretos. Vila dos Pássaros Pretos, onde existe muita dor. Vamos lá, que você vai ver dores maiores do que a sua e vai aliviar, porque aí você vai ver que realmente você não tem problema. O sobrinho dele que ficou internado no estado mental, problemas mentais, e o irmão tinha desencarnado e o sobrinho estava internado. E ele lá preocupado com o sobrinho, muito preocupado, né? Eu acho que era a esposa também que estava encarnada. A cunhada. A cunhada, a esposa do... Isso, acho também. E aí o Emmanuel Filho, porque o trabalho do Chico é um trabalho, a missão, o missionário que ele era, é a missão de trazer alento, de trazer consolação, como a gente está vendo nas obras psicografadas por ele. Então, qualquer estado de melancolia ou de tristeza atrapalha o trabalho. Aliás, em todos nós, né? E eu, Emmanuel, numa situação dessa, também outra situação parecida com o que a Teresa falou, ele pergunta o que estava vendo. E o Chico, claro que ele sabe, sim, mas é questão da... Era a cunhada, quando a cunhada estava internada. É a cunhada, eu acho que era a cunhada.
E se a gente estiver errado, desculpa, só consultar, a gente pode consultar depois e falar o certo, mas não sei se era cunhado. Era cunhado. Né? Se era o sobrinho, mas era. E aí ele, preocupado, né? E a cunhada, o irmão já tinha desencarnado, e tem uma família grande e tudo, e ele preocupado com aquilo, triste, chorando, e o irmão fala assim, olha, mas meu irmão, a cunhada está aqui, internada, toda dificuldade, então por que você não chora também pela família dos outros? Pelas outras senhoras, pelas outras famílias que estão aqui, cujos parentes estão aqui internados. Tem o fulano, tem o ciclano, e foi citando, né, os outros ali que estavam no hospital também. É aquilo, né? Quer dizer, uma lição para todos nós, né? Nessa situação, Emmanuel pergunta para ele assim, desde quando a dor Xavier é maior do que as outras dores, isso, né, das outras famílias? Era a cunhada dele que estava internada. Exatamente. Então, o André Luiz, ele está dizendo, né, e nós, é realmente a realidade, a gente está com um problema, a gente tem que se vigiar muito para não paralisar, né, a nossa vida social, porque infelizmente a gente pode cometer esse erro de, a partir de uma dor grande, muito grande, se fechar para o mundo, se fechar para o contato social e não conseguir enxergar que realmente você está sofrendo, mas existem dores muito maiores do que as nossas, com certeza, principalmente nós, os espíritas, e os religiosos, né, e os cristãos, que temos na mensagem de Jesus uma mensagem de muito bom ânimo, de esperança, de alegria. Então a gente vai chorar, natural, vai ficar triste, mas isso não pode ser um impedimento para que a gente deixe de viver, entre aspas, né, no sentido de continuar as nossas relações com as pessoas, não é? Viver, trabalhar, se divertir na medida, né, do possível. Então, vamos continuar. De quando em vez, era defrontado por situações difíceis, nas quais velhos conterrâneos encaravam problemas de vulto, que quando ele vinha, então, né, ver a família dele, ele começou a perceber que tinham pessoas, né, vizinhos, né, lá de onde ele morava, que era o Rio de Janeiro, que estavam com problemas muito grandes. E isso ele começou a perceber. Entretanto, olha só que interessante, sentia-me incapaz de auxiliá-los eficientemente na solução desejável. Então, ele não se sentia capaz de poder ajudar. Por quê? Ele, enquanto médico, como a gente já viu, ele gostava da doença. Ele não teve a prática de medicina dele no interesse da pessoa do doente, tentar ver além da doença. Ele não conseguia fazer isso. Pelo simples fato que a morte não nos transforma, é a continuidade da vida. A gente só perde o corpo de carne. Né? A gente fica sem ele, mas a gente continua com o mesmo jeito, o mesmo pensamento. Então, como ele não fez isso aqui, como é que ele vai fazer desencarnado? Apesar de agora a gente vai ver uma boa vontade, um trabalhador realmente do plano espiritual, que é o André Luiz. Mas é o que ele fala, né? Faltava-me a técnica... Não, ele vai falar agora, né? Ele vai falar, ele fala assim, olha, incapaz de auxiliá-los eficientemente na solução desejável. E a gente vai ver quais são as soluções, né, para esses problemas. A gente vai ver que é questão do pensamento, da mente, do comportamento humano. E isso aí ele não via nisso, ele via a doença. Foi um grande cientista, um grande médico, mas na questão da doença. E não ligava para o doente, né? Isso aí é diferente. É diferente, por exemplo, do Dr. Bezerra de Menezes. Independente da evolução espiritual do Dr. Bezerra, mas ele ligava muito para o doente, né, como é que ele estava se sentindo. Porque uma coisa a gente tem que lembrar o seguinte, isso nos ajuda a entender que nem todo espírito desencarnado, né, sabe de tudo, porque às vezes a gente acaba acreditando em mensagens que vêm do mundo espiritual, achando que aquilo ali é verdadeiro, achando que aquilo ali é o mais certo, mas nem sempre. Não é? Então, no livro, eu até separei aqui para a gente ver um outro exemplo de espírito que não sabe o que é para fazer.
Ele não sabe. Tem espírito que tem medo de chuva. No livro. Aqui mesmo, Mensageiros. Nos Mensageiros. Tem espírito que não sabe atravessar a parede. Tem espírito que não sabe dar um conselho. Não sabe dar um passe. No livro Missionários da Luz, eu separei aqui. É no Missionários da Luz, capítulo 7. Deixa eu ver aqui. O André Luiz, nesse livro, ele tem um instrutor dele chamado Alexandre. Mensageiros, o instrutor Aniceto. Missionários, Alexandre. Então, nesse livro, ele está em companhia do Alexandre e chega uma senhora, um espírito, né? Ela estava desencarnada, e ela chega para o Alexandre e fala assim: meu filho Antônio encontra-se em estado gravíssimo, o filho dela. Agora era Alexandre que a interrompia. Adivinha o que se passa. Quando o visitei no mês findo, notei-lhe as perturbações circulatórias. Ah, sim, isso continuou a mãe aflita. Antônio vive no círculo de pensamentos muito desregrados, apesar do bom coração. E hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. E embalde auxiliei com os meus humildes recursos. Infelizmente, é tão grande o seu desequilíbrio interior que toda a minha colaboração resultou inútil, permanecendo-lhe o cérebro sob a ameaça de um derramamento mortífero. Então, estava morta, era espírito, mas não sabia o que fazer. A gente tem um outro exemplo, eu não vou ler, mas vou contar, de um outro espírito, e um espírito trabalhador. Um espírito que eu acho que era diretor, junto com o Druso, acho que na Mansão Paz, o Silas. No livro Ação e Reação, o instrutor Silas vai com o André Luiz ajudar uma mendiga e o seu filhinho que está todo adoentado, e quando chega lá, ele dá um passe lá na água, numa garrafinha que tinha lá Poliano de água, né? O nome é Poliano e Sabino. Isso. E aí tem uma hora que ele fala, não consigo fazer mais. Ele é um instrutor, e ele viu que o que ele ia fazer não ia surtir o efeito desejado, porque ela tinha que ficar no corpo. E aí o que ele faz? Ele faz uma oração, e aí ele vê 5 flâmulas descerem do céu, né, iluminadas, do horizonte, né, assim, e se materializam. Eram 5 espiritões, vamos falar assim, né? 5 anjos que descem para ajudar. Então a gente tem que tirar essa fantasia que muito espírita às vezes tem, que porque morreu sabe tudo. Não sabe. Não sabe. O André Luiz, lógico, ele estava recém-desencarnado, não ia, é justificável. Mas a senhora, né, a Justina, a mãe do Antônio, que estava encarnado, não sabia o que fazer. E pediu ajuda, porque ela sabia que o recurso dela era muito pouco. O Silas, um instrutor, não conseguiu fazer o que deveria fazer para a Poliana ficar no corpo, porque ela estava muito doente. E ele recorreu a espíritos superiores, então... Que já aprenderam a fazer. Porque muita gente é morto, mandou recado na reunião mediúnica, é isso. A gente está estendendo o raciocínio, porque ele vai fazer logo agora uma confissão, ele vai falar, né? Só lê o restante. Vou ler. Faltava-me a técnica espiritual para fazê-lo. Não tinha bastante confiança em mim mesmo. E isso a gente pode trazer um aprendizado para nós aqui enquanto encarnados. Porque às vezes a gente tem a necessidade de falar que sabe. Não sabe, às vezes não sabe. A pessoa, você sabe fazer isso? Não sei.
mas você não sabe? Não sei. Não sei. Tem coisa que eu não sei fazer. Tem muita coisa, muito mais coisa que todos nós, não sabemos fazer do que sabemos. Com certeza. Mas o fulano, ele é tão bom, ele faz tudo, ele parafusa, ele monta isso, mas tem coisa, às vezes não sabe fazer um arroz. Às vezes não sabe fazer uma comida. Não sabe limpar uma ferida. Não sabe ferida. Então, saber tudo é muito difícil. Jesus é o construtor da terra. Ele sim, ele sabe. É o Espírito, mas olha, o Emmanuel nos diz que sistemas solares que Jesus habitou já não existem mais. Olha que espírito é esse. A gente não tem ideia que espírito é esse. A gente fala deles, né, estuda sobre ele, mas a gente não tem ideia da grandiosidade desse espírito. Então, ele está dizendo aqui um ensinamento para nós. Não tinha bastante confiança em mim mesmo, mas ele está confessando, não sei fazer, eu vou aprender. Mas aí é questão de reconhecimento da ignorância naquele assunto. Isso que é importante para nós no dia a dia nosso, né? A gente tem que lembrar a grande tarefa de Allan Kardec nesse sentido, porque hoje nós recebemos a doutrina pronta, mas ele não tinha nada pronto sobre, né? Ele tinha orientações, escritos esparsos pelo planeta. Então, olha o bom senso dele, ele não acreditava logo na primeira comunicação. Uma das características da doutrina espírita é a sua universalidade de ensino. Por quê? O que Kardec fazia? Ele recebia uma mensagem falando sobre perispírito, não é? Sobre esse envoltório da nossa alma, do nosso espírito. Ele recebia e perguntava a vários médiuns. Ele escrevia cartas. Olha, recebi mensagem dizendo isso sobre o envoltório da alma. Isso é verdade? Vocês já ouviram falar? Ele jamais acreditava piamente numa mensagem chegando do mundo espiritual. Não é? Então, porque senão, o que pode acontecer? Como o Raul Teixeira contava em suas palestras, chegava em centro espírita, tinha um trono de faraó no centro do salão, porque o espírito se dizia mentor da casa, dizia que era um faraó egípcio. Foi um faraó. Foi, né? Foram faraó egípcio. E que ele ajudar o centro, continuar fazendo a tarefa, precisava de um trono. É ignorância, agora, né? Não é? Ignorância. Ignorância no sentido de ignorar, mas o pior não é isso. O pior não é a ignorância. É nós não reconhecemos que estamos errados. Porque, por exemplo, às vezes a gente estuda, o tempo está acabando, mas só para finalizar, às vezes a gente estuda e a gente estuda 10, 20, 30 anos o assunto, no caso do espiritismo ou qualquer outra religião, e a gente acha que sabe tudo e não sabe. E às vezes e mais do que isso, às vezes a gente se equivoca num ponto e fica permanecendo naquele equívoco durante décadas, achando que está certo e não está. Né? Então é uma coisa assim simples não, né? Uma coisa teria que ser simples da gente raciocinar, teria que ser. Bastava a gente diminuir o nosso orgulho um pouco, né? E reconhecer o erro. Então é o que o André Luiz está dizendo aqui, não tinha força em mim mesmo, não sabia técnica, não sabia. Mas ele vai estudar, ele vai aprender. Vai estudar. Não é? Isso. Então é isso, é esse o aprendizado que o livro traz para nós. Só detalhando, só dizendo mais uma vez, a gente, vez por outra fala isso, nós estamos estudando, então cada frase aqui, cada ponto é um ensinamento para nós. Aqui não foi escrito assim aleatoriamente, para contar uma história, só pela história. Qualquer livro aqui psicografado pelo Chico, ele traz ensinamentos, né? Ele traz detalhes, ele traz a doutrina espírita, a obra básica, explicada em casos, não é? O que Kardec nos trouxe na sua codificação, quer dizer, os espíritos mandaram e Kardec codificou, a gente tem em detalhes nos exemplos do dia a dia aqui nos livros psicografados, principalmente por Chico Xavier. No próximo programa a gente vai ainda continuar um pouquinho falando sobre a questão da técnica espiritual, mas isso são cenas do próximo programa, não é? Então estamos terminando o estudo de hoje do capítulo 14, preparativos, agradecendo a todos, agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons espíritos e a todos pela paciência de nos ouvir. Um grande abraço, muita paz de Jesus. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa
Estudo das obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação: Marco Antônio e Tereza Cristina.